Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeiríssima edição deste domingão, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Ó, parada é a seguinte, domingão, quem não ama ver um jogo de futebol no domingo, campeonato europeu pegando fogo. O queridinho da galera aí é a Premier League, vários jogos interessantes, mas nós temos alemão, italiano e espanhol. Você que é bom de palpite, 1xBet. Link aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando que amanhã o Fluminense faz o jogo dele na semifinal do Mundial de Clubes e na terça-feira o City. Então a galera que quiser dar uma secada no Fluminense, bota uma graninha já lá no 1xBet, mas tem que ser no link aqui do primeiro comentário fixado. Além de você apostar com segurança, tranquilidade e receber seu dinheiro na maior do mundo, melhores cotações do mercado. Quem é novo, primeiro depósito aí se cadastrando usando o cupom promocional Futebolaco, com temudo e ciola no final. Eles dobram o primeiro depósito, mas é só o primeiro depósito até R$ 1.200. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100, 1.200 vira R$ 2.400, tá bom? Mas tem que ser no link que tá aqui no primeiro comentário fixado para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal e use o cupom Futebolaco, que é ele que dobra aí o seu primeiro depósito. Então, dá a secada no Fluminense amanhã e se divirta lá na 1xBet. Beleza? Além disso, vocês ajudam demais o meu trabalho. Esse parceiro comercial é fundamental para que o Futebolaço continue no ar. Então, se você gosta do Dieguinho, gosta do canal Futebolaço, me dá essa moral lá na 1xBet, tá? Mas tem que ser no link aqui do primeiro comentário fixado. Bom, galera, dito isso, vamos aí trazer algumas informações muito importantes para vocês. Primeiro, tem uma galera desesperada, agoniada, e cadê os reforços, cadê os nomes? Parece que eu tô lá em dezembro de 2022. Tinha eu com crise de ansiedade, desesperado, cadê? Naquela agonia, né? Primeiro ano aí na primeira divisão como SAF, querendo saber quais eram os reforços. E a Série B no ano passado acabou ainda antes do normal, digamos assim. Tanto é que ontem, dia 16 de dezembro, completou exatos um ano que o Vasco anunciou o Pedro Raul, que foi o primeiro reforço da era da SAF. Passa rápido, né? 16 de dezembro de 2022, Pedro Raul era anunciado e já antes disso estava todo mundo arrancando os cabelos, cadê o tal dos reforços? E a novela do Pedro Raul rolou um tempão. Lembra disso? Pois bem, o Alexandre Matos chegou ao Vasco não tem nem uma semana. O Brasileirão acabou na quarta-feira da semana passada, o Paulo Brax foi demitido na quinta, na segunda-feira o Alexandre Matos foi anunciado. Tá bom? Anunciado na segunda, hoje é domingo, tem 6 dias desde o anúncio. Sendo que o Alexandre Matos está trabalhando com prioridades. Ele já abriu algumas negociações no mercado, mas na escala de prioridades estava renovar o contrato do Ramon Dias, montar o corpo de profissionais que iriam trabalhar com ele. Chegou o Rodrigo Pelaipe para ser o supervisor do profissional e chegou o diretor executivo das categorias de base, que é o Rodrigo Dias, que já havia trabalhado no Vasco antes do Carlos Brasil retornar ao Vasco da Gama. Então, vamos por etapa. Os profissionais que iam trabalhar com ele já começaram a chegar. Ramon Dias renovou o contrato, inclusive o Emiliano Dias postou uma foto ontem no aeroporto vindo de Dubai para o Brasil. Quando o Ramon desembarcar no Rio de Janeiro, ele assina o contrato de renovação, mas está tudo acertado. Qual é a próxima prioridade? Definir a situação dos jogadores que estão em fim de contrato. Alex Teixeira não fica, inclusive é um jogador que teve sondagem agora do Atlético Paranaense e até pode ser que se aposente. O Alex Teixeira foi viajar com a família, está em Maldivas, está decidindo aqui o que ele vai fazer do futuro dele. O próprio Souza comentou isso com a gente lá no Futebolaço Podcast, quando ele nos deu a entrevista na segunda-feira da semana passada. Mas o Alex Teixeira não fica. Sebastião Ferreira já foi devolvido ao Houston Dynamo da Major League Soccer. O Robson já foi comunicado de que o Vasco não vai comprá-lo, também voltou ao Nice. E o Maicon, que tinha contrato encerrando em dezembro, acertou na sexta-feira a renovação de contrato. Praxedes, que é mais um que tem um contrato encerrando, o Vasco já abriu negociações com o Red Bull,
Trouxe até durante a semana informações para vocês de como é difícil conseguir reduzir o valor, porque o Red Bull tem recebido sondagens pelo Praxedes da Europa, e se o Vasco não exercer a opção de compra até dia 31, o Red Bull vai negociá-lo com o futebol europeu, e é um pedido especial do Ramon Dias a compra do Praxedes, então é um negócio um pouco difícil. O Ivan está muito cobiçado no mercado, tem várias equipes aí querendo contratá-lo, Criciúma, Sport, Santos e América Mineiro já procuraram o Corinthians para entender a situação, para tentar levá-lo para lá. Então o foco do do Alexandre Matos nesses dias agora ficou nessas questões: renovações de contrato e dispensa, renovação do contrato do Ramon Dias e a chegada dos profissionais que vão fazer parte do corpo diretivo aí do Departamento de Futebol Profissional e Base. Beleza? Agora vamos falar de algumas novidades aí de mercado. Primeiro, o nosso grande ídolo Felipe Maestro acertou com o Volta Redonda, vai dirigir a equipe no campeonato estadual. Nos 2 últimos anos ele estava treinando o Bangu, agora foi para o Volta Redonda e ele pediu ao Vasco a contratação do lateral esquerdo Riquelme, por empréstimo, para ele jogar o estadual, aí ganhar rodagem. O Vasco topou emprestá-lo, mas nem o jogador e nem o staff dele aceitaram. Então, o negócio não andou. A informação foi dada até pelos companheiros do canal. Atenção, vascaínos, Riquelme está largado. O Vasco tentou negociar ele no meio do ano para alguma equipe, ele não quis. As propostas que chegaram, recusou mais uma agora. Sinceramente, eu não estou conseguindo entender muito qual é a do Riquelme. Não joga, não é relacionado, também não aceita ser negociado. Tá ficando lá treinando e recebendo os vencimentos dele. Outra situação, aproveitando que eu falei de Felipe, a gente está em período de final de ano, tem jogos festivos, né? Ontem, por exemplo, teve aí o São Paulo no Morumbi, um baita de um evento comemorando os 30 anos do título mundial de 1993, em cima do Milan, né? E o Felipe deu uma entrevista para a TPT Brasil, falando da final do Mundial de Clubes entre Vasco e Real Madrid, que ele jogou uma barbaridade, mas perdeu um gol. E o Felipe soltou essa aspa aqui emocionante: eu tenho pedido de desculpas a fazer ao torcedor vascaíno, pelo gol que eu perdi na final do Mundial de Clubes, em Tóquio contra o Real Madrid. Não que seja um peso, seria uma crueldade achar isso, depois de uma história tão bonita que construí no Vasco. Mas incomoda, não posso negar, porque eu sei que jogamos demais naquele dia. Eu dei tudo. E se tivesse mais, daria mais. O Felipe deu uma desabafada sobre como incomoda o gol que ele perdeu na final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid. Felipe, não carrega esse peso, ídolo. Você jogou demais, inclusive foi o melhor jogador do Vasco, na minha opinião, na final contra o Real Madrid. E, cara, infelizmente tem dia que as coisas acabam não acontecendo e faz parte. E agora, eu queria falar para vocês de um cara que foi uma surpresa, cara. Chegou aí desconhecido, torcida do Atlético Mineiro, pelo amor de Deus, manda esse cara embora daqui. E acabou um ano muito valorizado. Ele teve alguns problemas psicológicos, procurou psicólogo para poder fazer um tratamento e ajudá-lo. A esposa dele indicou isso e deu a volta por cima e acabou o ano valorizado. E ele deu uma entrevista emocionante ao Globoesporte.com. Eu gostaria de trazer para vocês. Tá falando de quem, Dieguinho? Lateral direito, Paulo Henrique. Vamos aqui a algumas aspas. Primeiro ele fala da chegada dele ao Vasco e da ambientação ao novo clube. Depois da primeira semana eu me senti em casa, muito identificado. A torcida abraçou. Ter o nome gritado em São Januário foi muito especial. Criei um carinho muito grande. Tenho várias coisas do Vasco aqui em casa. Foi um ano em que fui muito feliz. Depois de vestir a camisa do Vasco, não tem como sair daqui sem ser um pouquinho vascaíno. E aí a matéria, ela descamba para tratar de alguns assuntos importantes. E aqui ele começa a se abrir e a falar da questão psicológica e emocional que ele viveu. Aspas de novo para o PH. Aconteceram muitas coisas no decorrer do ano. E conversando com a minha esposa, ela viu que seria bom eu procurar a psicóloga por tudo que vinha acontecendo. Eu já havia feito consultas no Atlético Mineiro. A gente tem restrição quanto a isso, mas eu fui vendo que é muito importante. No futebol, boa parte é psicológico e mental. Ela foi me passando exercícios e informações para eu sustentar esse momento difícil e chegar preparado quando surgisse a oportunidade.
Vamos lembrar que o Paulo Henrique ficou jogado um tempão no Vasco sem ser relacionado, fez uma partida horripilante contra o Fortaleza lá no Castelão, jogou mal demais aquele jogo, e aí depois ficou largado, e depois de muito tempo, salvo engano, contra o São Paulo, ele ganha uma oportunidade com o Ramon Dias. O Ramon Dias chegou a improvisar o Robinson na lateral direita, mas não usava o Paulo Henrique, e o Paulo Henrique acaba o ano em alta, tá bom? E um jogo emblemático, óbvio, o cruzamento do Paulo Henrique pro gol do Serginho, que nos garantiu na primeira divisão, mas o Paulo Henrique fez um golaço contra o Botafogo e nos deu 3 pontos naquele dia que a gente venceu por 1-0. E o Paulo Henrique vai contar um pouco da emoção e de bastidores daquele dia. Aspas para o PH. Após o jogo do Botafogo, que eu tinha feito o gol, ele chegou e falou, uma conversa dele com o Ramon Dias: não deixa cair, não relaxa, continua firme. Isso ele cobrou da equipe de mim. O futebol é de altos e baixos. Eu cheguei em um nível bom. E ele continuou cobrando. E aí ele comentou que depois do jogo do Botafogo, pediram ele a camisa da partida. Mas ele guardou com tanto carinho esse gol marcado com o Botafogo, que ele disse que não ia dar a camisa para ninguém não. E tem um relato legal aqui, ó. Me pediram a do jogo do Botafogo, eu falei, não dá. Saí do jogo e já escrevi na etiqueta, gol, para saber que era a camisa do gol e que não importava quem peça, essa vai ficar guardada. Nem ela e nem a do último jogo contra o Red Bull Bragantino. Ninguém chega nem perto. São camisas intocáveis. Então o Paulo Henrique fala de como foi importante para ele e de como foi decisivo esses 2 jogos para sua carreira. Ele guarda essas camisas com muito carinho. E aí o Paulo Henrique, ele é questionado sobre o que fica, né, de aprendizado nessa temporada. O sentimento de alívio e de dever cumprido dentro do que o campeonato nos proporcionou. Claro que a gente não queria brigar por rebaixamento, mas foram as circunstâncias. E aí ele comenta também a troca de treinadores. Foram 3 treinadores, ambos com suas qualidades. Todos me deram confiança. As oportunidades não apareceram, mas trabalhei bastante. Meu mental para sustentar essas adversidades, para quando chegar a oportunidade eu estar preparado. Sempre me dedicando ao máximo nos treinamentos. Tive até a oportunidade com o Barbieri e com o William Batista, mas a sequência com o Ramon foi muito importante e foi o que fez eu mostrar dentro de campo meu futebol. E ele aproveita, comenta a relação dele hoje com o Ramon Dias. Ele passou muita confiança para toda a equipe. A gente vinha de momentos difíceis e com ele tivemos essa virada de chave. Ele cobrou muito, porque ele sabe que a gente podia evoluir bastante, mas também passou muita confiança. Eu fiquei alguns jogos sem jogar, depois que ele chegou também, mas ele me passou confiança, conversava e quando me deu a oportunidade me deixou tranquilo para jogar. Foi me passando mais confiança para ajudar o Vasco. Foi muito importante para mim. E ele foi questionado como era o vestiário do Vasco após os jogos com o Ramon Dias. Mesmo quando a gente vencia, que a gente estava comemorando no vestiário, ele falava para a gente não relaxar, porque ele sabia que a caminhada era árdua e que tinham vários jogos pela frente. Ele dava os parabéns, mas falava, não relaxe. No dia seguinte, ele reforçava no treino. Isso marcou muito. Ele não deixava a gente entrar na zona de conforto. E aí, caminhando para a reta final, ele é questionado sobre qual é a expectativa para o ano de 2024. Houve a troca da diretoria agora. A gente tinha tido uma conversa lá atrás, mas estou bem tranquilo. Houve contatos de clubes do Brasil e de fora também. Esperar o Vasco se reorganizar. O que for melhor para os 2 lados será feito. O Vasco tem tudo para deslanchar. Foi um ano difícil, mas acredito que o Vasco vai vir forte para poder voltar a brigar lá em cima, que onde ele deve estar. A camisa do Vasco pesa muito. E ele foi questionado também sobre o jogo do Red Bull Bragantino. Foi um momento muito especial. A gente estava com a vitória na mão, acabamos tomando o gol. O tempo passando e veio toda aquela tensão e nervosismo. Ao mesmo tempo, eu tinha o coração em paz. Minha esposa também disse que ela sabia que algo ia acontecer. Não imaginava que ia ser tão especial do jeito que foi. Fui muito feliz em fazer a jogada e cruzar. Feliz também pelo Serginho, porque ele merece. Foi um alívio muito grande. Eu não tive nem forças para correr e comemorar. Só ajoelhei na hora. Depois, só queria que o jogo acabasse.
fizemos o nosso papel. Sobre o Ramon Dias após o jogo do Bragantino, ele deu parabéns. Quando ele chegou, ele falou que o Vasco não ia cair e todo mundo acreditou no processo. Abraçou e teve o compromisso de fazer tudo por isso. Todo mundo comemorou. A gente viu a alegria no rosto de todos, funcionários, comissão e atletas. Foi um momento incrível, tá bom? Então assim, galera, a gente encerra aqui um trecho da entrevista aí do PH ao Globoesporte.com, matéria belíssima, escrita pelos companheiros, deixa eu só dar os créditos certinho aqui, como eu sempre faço, feita pelo Edgar Maciel, Emanuele Ribeiro e o Juliano Lima, do Globoesporte.com. Tá aí um exemplo de superação, mais um jogador que chegou ao Vasco desacreditado, mesmo no Vasco, também não viveu um bom momento inicialmente, mas acabou a temporada valorizado e muito importante. Um exemplo claro foi bom. Um exemplo claro disso, eu ia falar crasso, juntei uma coisa com a outra. É o Zé Gabriel, outro jogador muito queimado, também encostado. O Vasco liberou ele para procurar clube, não chegou nada interessante, acabou ficando e virou titularíssimo na mão do Ramon Dias. Então, o futebol tem dessas questões. O Peck é o maior de todos os exemplos, acabou o ano absurdamente valorizado. Vamos falar de Gabriel Peck de novo no próximo vídeo. Então, acho que o torcedor às vezes larga a mão de alguns jogadores que têm potencial. Eu sempre vi potencial no Zé Gabriel, sempre falei isso no canal. Vejo qualidade e potencial nele, só acho que ele tem que fazer mais o feijão com arroz. Ele tem tanta confiança no futebol dele que às vezes ele vai tentar arriscar uma jogada diferente próximo da área. E aí, irmão, quando erra, um abraço. Acaba dando em gol, num lance muito perigoso, e o torcedor já cai matando. Zagueiro, volante, lateral, goleiro então esquece. Errou, a bola cai dentro do gol. Então são algumas posições que não dá para errar. O atacante dá para perder um gol, um ponta errar uma jogada. Agora, algumas posições são letais e eu acho que o Zé acaba pecando um pouquinho nisso, tá? Então, PH, não sei se você fica ou não, mas ó, já fica meu beijo, minha gratidão e meu muito obrigado. Gostaria que você ficasse pro ano que vem, mas independente de ficar ou não, a gratidão pelo seu 2023 no Vasco, eu vou sempre ter no meu coração. Obrigado pelo cruzamento e valeu também pelo Serginho fazer o gol. 2 renegados aí acabaram ajudando muito no gol mais importante da temporada. Então é isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Assim eu encerro a nossa primeira edição e logo mais eu chego com a nossa segunda. Valeu? Lá por volta de 5, 5 e meia da tarde eu volto de novo. Tamo junto!